Vamos elevar agora o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, pedindo que neste momento, aonde estamos sendo acolhidos por todos esses mensageiros, através da sua luz, Mestre, através da sua paz, e lhe pedimos, Senhor, que nesta noite, diante da reflexão deste tema que será abordado, que possamos ser, diante das tribulações em que vivemos hoje aqui na Terra, lembrar dos momentos que se retirava e junto ao Pai, no seu íntimo, conversava, pedia os conselhos. E nós aqui ainda, Mestre, fizemos tão pouco de nos recolher no nosso íntimo, no nosso quarto, e pedir ao Pai, e pedir ao Senhor que nos auxilie diante de tantas situações que temos que passar, aprender. E nos ensinaste, Mestre, diante de todo o seu evangelho de luz, que ali está o caminho, a verdade, a vida. E que possamos, diante de cada tema, diante de cada situações, e que nos sentimos sós, com o exterior, elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre e pedimos: Mestre, nos ajude. Mestre, recordemos o nosso evangelho que disseste para nós e que deixou tão bem, e que nesta noite, Senhor, possamos fazer essa reflexão que a nossa irmã vai nos trazer. Obrigada, Senhor, que assim seja. Hoje o nosso tema, na hora da solidão. Um tema muito propício para os momentos que estamos passando na Terra. Tem duas faces essa moeda: a solidão do recolhimento, da oração, e a solidão exterior, que tumultua, que se perde. Mas esse é o tema da nossa irmã, que a gente recebe com muito carinho na nossa casa hoje. Já não é mais uma visita. Não. Nós a tratamos como uma companheira. E nós podemos ter a certeza que a mensagem que ela vai nos trazer, como todas as mensagens que ela nos traz, sempre com o evangelho do nosso Mestre, é de alegria, é de ânimo para que a gente possa andar nessa estrada que nós estamos e que pedimos da melhor forma possível. Não é mesmo? É verdade. Boa noite a todos. Boa noite. Os amigos lá da minha terra ficam enciumados que eu digo que toda vez que o avião pousa aqui, eu me sinto como se estivesse voltando para casa. E é realmente esse amor que eu tenho por Santa Catarina, que eu não sei de onde veio. Eu já morei aqui na infância, mas muito pouco tempo, e não foi aqui, foi em Imbituba, né? Mas eu tenho um amor muito grande a essa terra, adoro Florianópolis,
E aqui, se vocês me permitem, ó, é um pouquinho meu também. Eu gabocei. Bem, já falamos aqui sobre ansiedade, já falamos sobre o desânimo, é doença, e hoje nós falamos de solidão. Nós buscamos sempre abordar no Evangelho, com o aval do Evangelho de Jesus, temas que venham de encontro às necessidades de todos nós nesse momento. Então hoje é hora de solidão para muita gente e por isso, preocupada com a situação de muitas criaturas que chegam a um estado de solidão tão grande, que dão assim, que ligam muito para CVV. Sabem o que seja CVV? Aqui tem Centro de Valorização da Vida. As pessoas na iminência de suicídio começam a ligar para lá e ouvem os conselhos e tal. Um grande divulgador do Centro de Valorização da Vida é o nosso irmão André Trigueiro, que eu soube que esteve aqui recentemente. Ele fala bem, instala centros de valorização da vida nos estados, nas cidades que ainda não tem. No Brasil de hoje, 25 pessoas se matam a cada dia. Olha a razão do tema. 25 pessoas a cada dia. A cada 40 minutos, uma pessoa se mata no mundo. Entre 10 e 20 milhões de pessoas se matam no mundo por ano. Essa é a estatística sobre suicídio que nós temos, e ela não é recente. Agora, com a crise, a situação deve estar agravada. E cada suicídio desse afeta entre 6 e 10 pessoas, que nós, se considerarmos os que amam aquela pessoa, os pais, os irmãos, os amigos, ou companheiro, companheira, nós vamos ter uma estatística calamitosa nesse instante do que a melancolia, a depressão, a solidão vem causando a ponto de já ser um problema que afeta muito, é um caso mesmo de saúde pública nessa hora. As causas são as mais diferentes. As cobranças sociais, o bullying tem levado muita gente a suicídio, especialmente as redes sociais divulgando fatos negativos de uma jovem, de um adolescente ou de um adulto, tem levado pessoas a esse desnorteamento da consciência. O remorso é outro, o medo, o fracasso, a humilhação, a tristeza, a depressão e a solidão. Eu falo na solidão porque na época das festas de final de ano, no CVV, cresce 20% o número de telefonemas, que já é muito alto e que chega por ano a 1.200.000 ligações. Nós não temos a estatística porque o CVV é silencioso, é secreto, não se pode falar nada, mas não temos as estatísticas de quantos suicídios o CVV já evitou. Então, nós hoje abordamos a solidão. Em São Paulo, agora, abordamos o medo, E aqui, a solidão, que é um fato
É inevitável a solidão na nossa vida em algum momento. Grandes astros do cinema ou de TV, pessoas que chegam ao topo do poder, elas têm momentos terríveis de solidão, quando a sua vida já não é mais uma vida privada, se torna pública, e essas pessoas começam a fugir desse assédio público e entram numa fase de solidão dentro de uma vida agitada, atribulada, mas tem seus momentos de solidão. Um astro norte-americano, falecido há pouco tempo atrás, ele chegou a colocar na sua casa manequins, encheu a sua casa de manequins, criança, jovem, manequins da idade madura, encheu para não se sentir sozinho dentro de uma mansão tão imensa. Tinha tudo em matéria de dinheiro, de conforto, de prestígio, e, no entanto, suas companhias eram manequins, só para sentir que tinha gente em casa. Hoje, muitas pessoas sozinhas, especialmente idosos, porque vem a síndrome do ninho vazio, dedica-se uma vida inteira aos filhos e, em determinado momento, cada um tem que seguir a sua vida. E os pais que viveram para aquilo, custam muito a se adaptar a essa síndrome do ninho vazio, a essa solidão. Acostumaram-se a servir, a cuidar. De repente, não tem mais de quem cuidar ou a quem servir dentro de casa. E aí vem aquela solidão dos idosos, não é? E a saúde pública já tem providenciado recursos com esses centros de terceira idade, com viagens, com passeios, com bailes, seja como for, estão sendo atendidos na sua solidão. Aqueles que elegem Jesus por companheiro de vida, como aconteceu com o apóstolo São Paulo, essas criaturas superam melhor esses momentos de solidão. Paulo dizia assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, porque a solidão é uma angústia. Somos perplexos, porém não desanimados, abatidos, porém não destruídos. Segunda Epístola aos Coríntios 4:8. Então, Paulo experimentou a solidão, mas ele falava que a tribulação, a tribulação não implica obrigatoriamente numa angústia. Perplexos, porém não desanimados, porque a todo momento nós vamos entrar em estado de perplexidade, como o país inteiro se encontra nesse momento. Nós todos estamos perplexos com tudo que anda sendo revelado a respeito daqueles que nos conduzem os destinos da pátria. Mas não podemos desanimar. E isso, nessa hora, é importantíssimo, porque há muita gente falando de crise e torcendo para um lado ou para o outro, como se não fôssemos todo Brasil, né? É para cá, é para lá, famílias se dizimando nesse instante, em sua afetividade, em função dessas polêmicas inúteis nesse momento. E abatidos, porém não destruídos. Todos temos direito a uma hora de abatimento, a uma hora de perplexidade ou de atribulação. Mas quem anda com Jesus jamais leva esse sentimento
avante. Reage como Paulo reagiu. Essa passagem que nós escolhemos, um lugar deserto, vem no momento em que Jesus, depois de reunir seus discípulos e enviá-los 2 a 2, o número 2 na simbologia judaica tem a significação de grupo. Aonde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu aí estarei. É um grupo, é a gente estar junto, porque na hora da tribulação, na hora da perplexidade, na hora do desânimo, nós temos a força um do outro. Por isso as casas religiosas hoje são o sustentáculo de nossa vida. Eu digo que é de alto risco, altíssimo risco, viver os dias de hoje sem um templo. Sem um templo em que a gente se afine com as pessoas, em que a gente tenha alegria, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É essa alegria que a casa do Senhor tem que nos dar. Nós temos que ir com alegria, sentindo-nos bem por estarmos ali recolhendo as benesses que do alto são jorradas sobre nós. Então, os discípulos de Jesus foram 2 a 2 e voltaram, como Paulo descreve, abatidos, cansados, porque lidar na obra do bem é realmente cansativo, mas revigora em seguida. Então eles voltavam cansados, tensos, porque eles temiam o rei Herodes, que mandara decapitar João Batista, e era um fato recente, foi no início da convocação desses apóstolos, e eles temiam, porque Herodes já estava considerando que Jesus era João Batista que havia voltado. Tanto eles acreditavam em reencarnação, que o Evangelho registra que Herodes seria João Batista, que Jesus seria João Batista que havia retornado. Então eles começaram a ter medo, e o medo é uma energia de perigosíssima propagação e de baixíssima sintonia. Quando a gente teme, a gente atrai o mal que a gente está temendo para nós, pela força do nosso próprio pensamento. Então, eles voltaram medrosos, e aí chegam junto de Jesus, e Jesus faz esse convite. Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Marcos 6, 31, mensagem 34 do livro Pão Nosso, que é uma maravilha esse livro. Então Jesus os convida a descansar um pouco. E Emmanuel diz aqui que de modo nenhum o Senhor se referia tão somente à solidão dos sítios. Ele aqui fala até nos mosteiros, nos conventos, nos lugares ditos de recolhimento. Mas nem sempre num recolhimento com Jesus conosco. Então, esse recolhimento, esse lugar à parte, não seria a solidão dos sítios que favorecem a meditação. O silêncio, ir para uma casa de campo, né? Eu quero uma casa de campo. As pessoas querem, quando quer descansar, uma casa de campo. Muito bom, uma maravilha, adoro. Mas não é a esse tipo de silêncio que Jesus nos remete com esse convite. Ele fala da câmara silenciosa de nós mesmos, situada dentro de nós mesmos. E diz que o Espírito, sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado aqui na Terra.
é a solidão dos bons, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, nós todos temos necessidade de estar conosco, sozinhos conosco em algum momento da nossa vida. E essa meditação não é solidão, porque quando nós nos encontramos de verdade na meditação, ou quando fazemos uma meditação evocando Jesus, evocando Deus, os nossos espíritos familiares e amigos já em posição de nos amparar, nesse momento, essa meditação não é solidão. Jesus não convidou os discípulos a essa solidão. Ele convidou ao encontro com eles mesmos, para descansar um pouco. Todos nós trazemos conosco um lado divino, que nós, em geral, deixamos ressequidos por falta de manutenção da espiritualidade. Deixamos abandonados, nós negligenciamos com esse lado divino que todos nós trazemos. E é essa genética de Deus que o Pai colocou em nós é que nos impulsiona à volta à casa do Pai. Mas Jesus convidou para esse encontro com o lado divino, com o lado bonito. Então, a solidão aqui, essa meditação aqui, é o descanso de um coração profundamente assentado em Deus, e não uma sensação bonita, uma emoção gostosa que nós sentimos quando nos congregamos nessa casa em oração e ouvimos alguma palestra que nos leve a pensar, a refletir sobre nós mesmos na situação em baila. Mas aqui, nesse momento, é muito bom, é muito agradável, mas nós não entramos quase nunca numa reflexão mais alta sobre nós mesmos. O Evangelho é um grande condutor de nossos espíritos a uma meditação, a uma reflexão sobre nós mesmos. Cada pedaço, um versículo do Evangelho que se lê, deve se ler se vendo naquela situação. Aí é uma reflexão. É isso que nós tentamos, ainda não conseguimos, fazer com o estudo do Evangelho. Então já era hábito dos profetas no passado ficarem 40 dias no deserto para treinarem esse encontro com eles mesmos, para se fortalecerem no próprio lado divino que eles alimentavam, para enfrentar a multidão, para enfrentar a luta de alguém que vem no tempo errado à Terra, que são espíritos evoluidíssimos que vêm à Terra numa época de quase barbárie ainda. Então, eles tinham que fazer esses 40 dias no deserto. E esses 40 dias tinha a ver com os 40 dias e 40 noites lá do dilúvio. Eles eram muito simbólicos, em termos de número. Com os 40 dias do Monte Sinai, com os 40 dias que Jesus também levou no deserto, com os 40 anos da peregrinação dos judeus do Egito até Canaã. Então, era muito ligado. E Jesus passou os seus 40 dias no deserto, como João Batista também passou. Nessa hora, Jesus só convida para eles irem a um lugar à parte, quer dizer, retirou da multidão, que Jesus, onde ele andava, uma multidão atrás, era um burburinho muito grande, a um lugar à parte, para eles repousarem um pouco, não é um repouso longo, é um pouco só, é parar a agitação do dia, é buscar um pouco o silêncio de um lugar à parte, que é
esse lugar à parte. Segundo Emmanuel, é o próprio santuário íntimo que cada um traz dentro de si e não cuida desse santuário. É uma parada para cuidar desse santuário íntimo que vive completamente abandonado por todos nós, muito ocupados com as coisas da terra, correndo muito para dar conta de muitas coisas da terra. E o nosso lado, que vai prosseguir conosco daqui a pouco, quando descansarmos a carcaça cansada na sepultura, esse outro lado fica à míngua. Ocupamos o nosso tempo, é uma meditação. Quanto tempo eu doei hoje ao meu espírito e quanto tempo eu doei hoje ao meu corpo? A gente gasta tempo. Vai para cabeleireiro, vai para barbeiro, vai para manicure, nós gastamos muito tempo cuidando do que é perecível, mas não nos ocupamos com o nosso santuário íntimo. Na Terra nós vivemos muitos momentos de solidão por diferentes motivos. Essa solidão é a solidão, muitas vezes, da dor física, a solidão do remorso, na hora do remorso nós estamos sozinhos, do coração remorso, remoer, é triturar, então é moer de novo o nosso próprio coração. Por um erro praticado no passado, ficamos nessa energia destrutiva do nosso espírito. O arrependimento não. O arrependimento é uma energia positiva. É uma energia que depois que você fiz errado, me arrependi, eu vou à luta porque agora eu vou fazer o certo. Isso é o arrependimento. O remorso é a pessoa se entregar, deixar que o coração seja moído de novo, remoído. A solidão do poder, que é a gente que mais vê aí, é esse tipo de solidão. A solidão a que Emmanuel se reporta aqui, que é a solidão dos justos, quando, no momento em que se emerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado e em profundo insulamento no mundo. Essa é a solidão dos justos. Tem ainda a solidão daqueles que muito sabem e não encontram ressonância junto às criaturas com quem convivem. É a solidão do intelectual. Eu me lembro de Mário de Andrade, que era um escritor, um pesquisador de gabinete, vivia trancado no gabinete. Há pouco tempo, o meu cunhado, que é escritor, é um grande orador, que já esteve aqui, Humberto Vasconcelos, vive trancado no seu gabinete estudando. A sua neta, com 3 anos de idade, chegou, bateu na porta, ele abriu, ela disse assim, sua amiga já chegou. Aí ele ficou, minha amiga? Quem é minha amiga? Aí ela disse assim, a solidão. 3 anos de idade. Precisa se dizer que essa não é normal, ela é muito acima da média. Então, a solidão dos que muito sabem e a solidão doméstica são aquelas pessoas que vivem na mesma família, mas não se afinam muito. Estão dentro da mesma casa, cada um na sua solidão. Isso tem gerado muita depressão infantil. As crianças estão vivendo isoladas nos seus quartos, nos seus computadores, nos seus joguinhos eletrônicos, sem a convivência que dá maturidade, a convivência que arquiva os valores na infância, que é a época propícia para o arquivamento de valores, depois vai ser muito difícil. E nessa época em que a criança deveria estar mais voltada para a convivência em família, ela vive a solidão do seu quarto. É a solidão no meio de várias criaturas na mesma casa. Há uma outra solidão também, que é a solidão da dor física. A
dor física é um momento em que a gente faz um repouso obrigatório. Fica ali, como eu conheci um ano de hospital, um tanto de tempo de UTI e outro de hospital, e que ao final dessa jornada triste da dor, ele sai dali completamente diferente do que ele era. Uma pessoa modificada, uma pessoa que começa a dar outro valor à vida porque esteve perto da morte e viu a angústia que sentiu quando sentiu a morte de perto, olhou para trás e viu tão pouco que ele havia construído e doado a vida como um colaborador da própria vida que todos nós somos. Somos todos educadores uns dos outros. A Terra é a nossa grande escola. Então, nesses momentos de dores físicas, o nosso emocional se fragiliza um pouco. Então, abre a guarda para que os nossos anjos da guarda, os nossos benfeitores, nos inspirem uma nova conduta para a vida quando nós dali sairmos. Então, nessa hora, a fragilidade emocional propicia aos espíritos superiores chegar mais perto daquela emoção. E, a partir daí, dessa solidão, é que as pessoas saem com ideias novas, com ideais renovados para a vida. Leon Denis, seu grande livro, Leon Denis é um grande filósofo do Espiritismo, é impossível viver sem Leon Denis, porque sua obra é belíssima. Ele diz assim, no problema do ser, do destino e da dor. A dor física é, em geral, um aviso da natureza que procura preservar-nos dos excessos. Se causadas por abusos e vícios, a dor ensina-nos a detestá-los. E ele diz assim, é falso dizer que a saúde é um bem. Estou bem, estou com saúde. A gente acha assim, vai nascer uma criança, não deve se pedir que seja homem ou mulher. Antigamente a gente ouvia muito isso, mas que nasça com saúde. Quer dizer, aqueles espíritos que precisam resgatar, nascendo sem saúde, aí esses alijam. Esse ninguém quer. Sem saúde ninguém quer, A gente quer que nasça com saúde. Mas nem sempre, segundo o filósofo, a saúde é um bem e a doença é um mal. Muitas vezes, usar mal a saúde é que é o mal. Quantos estão aí arrasando com a sua vida por excesso de saúde? Esbanjando saúde e esbanjando loucura em sua volta. Então, nem sempre a saúde é um bem. Ela pode ser um mal. E nem sempre a doença é um mal. Às vezes a doença é a nossa salvação. É um bem maior. Porque nesse leito de dor pode estar o tal lugar à parte onde Jesus chamou os seus discípulos para se recolher. Às vezes, a doença vem para fazer uma mudança na nossa vida. A doença, uma morte dentro de casa. Meu Deus, quantos eu conheço que eram uma criatura e depois que perderam um filho, essas pessoas mudaram. Passaram a pensar nos filhos dos outros, a comemorar o aniversário daquele filho, doando um lanche para criança asilada, para idosos asilados. Então, a fazer da sua saudade uma construção divina e eterna para ele. Porque quem faz esse tipo de trabalho recebe a vibração daqueles a quem ele beneficiou com o seu trabalho. E isso é energia que a gente acumula. E a dor emocional, a gente lembra, na própria Bíblia, do profeta Oséias, cuja mulher Gomer resolveu abandoná-lo e
e para as orgias sexuais de Baal. E nesse paganismo todo, ela se dedicou a isso. E ele se recolheu à sua dor. E dessa dor, ele fez o esteio, ele fez a grande muleta da sua caminhada. Ele começou a trabalhar, aprendeu a amar o amor verdadeiro. Amar o amor. Aqui nós amamos muito a pessoas, a coisas de que gostamos, mas ainda não aprendemos a amar o amor verdadeiro, o amor que vence toda e qualquer barreira e continua viajando. Seja o amor de companheiros, de amigas, de casais, mas um amor que siga vida fora, saindo desse amor possessivo. Então essa dor emocional, essa solidão emocional, às vezes custa passar. É a dor dos sonhos não partilhados, é a dor da intimidade não experimentada, dos mais ternos sentimentos não correspondidos e também a humilhação do abandono e, por fim, a solidão. Há pessoas que desfizeram o romance e depois começaram a ter medo de amar, né? Aí vem aquelas senhoras que acham que todos os homens são iguais e aqueles homens, senhores, que acham que todas as mulheres são iguais porque ele recebeu uma ofensa aos seus sentimentos por uma mulher. Então vem essa fase horrível dessa solidão emocional. No livro No Mundo Maior, André Luiz faz um registro desse momento, dessa solidão, de uma jovem que era costureira, tinha uma irmã abandonada pelo marido, e com as costuras dela, ela ajudava a irmã a sustentar os seus filhinhos. E ela ajudou, com a sua índole generosa, a um estudante de medicina que foi estudar na cidade dela e que era muito pobre. E ela costurava também para pagar essa faculdade desse estudante. E costurava muito, noite e dia, e assim foi se gastando. E os dois se apaixonaram, tiveram um romance, e ela era apaixonadíssima por ele até quando ele termina seu curso, e nessa hora não a convida para a formatura, e a humilha muito quando ela fala da construção futura dos dois, né, com que ela sonhou aquele tempo todo. E ele diz: você acha que eu, médico, vou me casar com uma costureirinha de bairro? E daí para frente essa moça entrou numa solidão horrível. E ele se foi, casou com a que ele mantinha lá fora, e ela ficou sozinha. E um dia, tentando suicidar-se no dia seguinte, encontrou sua mãe e um espírito iluminadíssimo que ela não sabia quem era, mas era um verdadeiro amor da vida dela, que estava do outro lado e que veio dar o seu amparo nessa hora. E aí ela desiste, né? Esse capítulo se intitula Psicose Afetiva. Esse livro é todo lindo, No Mundo Maior. E Emmanuel afirma para a gente que a justiça divina alcança também os contraventores da lei do amor e determina se lhes instale nas consciências os reflexos do saque afetivo que perpetraram contra os outros. Não nos iludamos. Ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Feriu alguém, feriu a lei do universo inteiro. Eu não feri a minha amiga Jaciara, eu feri a lei de Deus que rege o universo e que é a lei de amor. Então, quando você fere a
universal, você tem o seu resgate certinho a te esperar mais na frente. É o caso desses contraventores da lei do amor, que parece que fica tudo por isso mesmo, mas não é bem assim. Há casos até de loucura de pessoas por abandono. Eu morei em Cabo Frio muitos anos e eu conheci lá uma senhora cujo marido, quando ela fez 40 anos, ele arranjou uma de 20. E uma mulher lindíssima, era modelo, e chegou na cidade com essa moça, tinha vindo do Rio. E a mulher, então, desnorteou. Muitas vezes eu apaguei essa senhora, junto com outra amiga, para dar banho. Era uma mulher muito rica, morava numa mansão, tinha 2 filhos adolescentes, e muitas vezes eu apaguei essa criatura para dar banho, para cuidar dela, porque ela já não fazia mais nada. Entrou na solidão, dessa solidão foi para um estágio de tristeza, de melancolia, de tristeza, e entrou finalmente num processo depressivo agudo. Há também a solidão do remorso. Quando Judas soube que Jesus foi condenado, ele, tocado pelo remorso, resolve devolver as 30 moedas aos fariseus que o haviam comprado. E ele diz: pequei traindo o sangue de um inocente. E o que os fariseus respondem para ele? Que nos importa? Isso é contigo. Essa é outra hora de uma solidão muito grande. Na hora, quando nós erramos, que queremos retomar e vamos pedir àqueles que erraram conosco, que conviveram conosco, o apoio, essas pessoas respondem como os fariseus, que nos importa. Isso é contigo. Então, é um momento de extrema solidão que Judas não segurou e acabou no suicídio. Então, todos nós temos muitos companheiros no momento das vitórias momentâneas da vida. Quando a vida gira e vem a nossa derrota, poucos desses companheiros continuam conosco, o que às vezes ainda agravam a nossa solidão, apontando seus dedos para nós. Por isso eu rogo nessa hora aos senhores que orem também por esses que perpetraram esse saque no nosso país. Essas criaturas são filhas de Deus também, encaminhadas para a luz como nós, mas traíram sangue de muitos inocentes, de um país inteiro nessa hora. Então é preciso que a gente olhe com compaixão para esses que erram. Paulo de Tarso sentiu essa solidão quando ele resolve seguir Jesus depois do encontro com Cristo na estrada de Damasco. E ele, apaixonado, que sempre foi pelas leis, transfere esse amor às leis para esse amor à verdade que Jesus trouxe e passou a defender essa verdade. Só que ele não era aceito no grupo dos fariseus antigos, na turma que ele frequentava, e também não era aceito pelos discípulos, porque ele era perseguidor de cristãos. E quem ia acreditar mais nele? Toda a gente desconfiava dele. O que Paulo faz? Vai para um lugar à parte, no deserto, e fica por lá por 3 anos, construindo tendas. Ele que era um jovem rico, né, habituado às grandes convivências com os saberes da época, era muito culto, vai para o deserto. E lá se junta com Prisca e Áquila e vai tecer tendas para vender aos viajores, aos comerciantes que vagavam pelos desertos. E ali ele começa a sua jornada nova, quando ele se revela para os dois, dizendo que ele era o antigo perseguidor. Eles ficam assustados. Então Paulo diz: se muito errei, hoje muito necessito
Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Olha que texto lindo. É isso que devemos pedir hoje a Cristo, que rasgue a túnica miserável das nossas ilusões, e são tantas, né? Então, nessas solidões todas, na solidão dos famosos, vamos ver a vida de dois famosos, Marilyn Monroe e Michael Jackson, né? Que vidas tristes, quanta dor na alma dessas criaturas. São outros que devem ser alvo de nossas rogativas a Jesus. A solidão do conhecimento, que é essa de que nos fala aqui o nosso Emmanuel, essa solidão doméstica de que já falamos, a solidão dos justos, que é a solidão de Cristo. Conta o Evangelho que depois dele falar a 5.000 pessoas espalhadas, ordenadas na grama, no montezinho, ele saiu dali, despediu as multidões, multiplicou pães e peixes para alimentar aquele povo, e em seguida, despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Eu adoro esse versículo. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Jesus foi sozinho. Jesus é um espírito de luz que convivia com muitas pessoas, os seus discípulos, os seus seguidores, mas ele se retirava toda manhã e toda tarde para o alto do monte, que era diabo orar no alto do monte. E ali se recolhia e estava em contato direto com o Pai, recebendo a energia diretamente do coração da altura para o seu coração. E é nessa hora que ele se fortificava. Então, essa solidão de Cristo deve ser a solidão que nós buscamos. Ele, quando foi convidar os seus discípulos também, é o momento da meditação, é o momento do encontro conosco, de que falávamos há pouco. Antes dele escolher os 12, ele passou uma noite inteira em oração. Na hora das grandes decisões, esse lugar à parte vai nos ajudar. Orar. Jesus passou uma noite inteira. Naqueles dias, subiu o monte, Lucas 6,12, a fim de orar, e passou a noite em oração a Deus. Quando já era dia, chamou assim os discípulos e escolheu 12 dentre eles. Então, nos momentos de grandes decisões na nossa vida, devíamos fazer isso. Antes também de entrar, de subir ao Calvário, Jesus chamou os 3 apóstolos mais próximos dele, Pedro, João e Tiago, e os levou em particular para o alto do monte. E lá ele pediu que orassem. Eles ali oraram e apareceu ali junto deles Moisés e Elias, materializados, inundados de luz, que junto com Jesus, que transparecia uma luz intensa, o rosto de Cristo, o corpo de Cristo, era só luz. Tal a beleza desse momento do Evangelho, que Pedro resolve pedir a Jesus para perpetuar isso para sempre. Pediu a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Devíamos fazer 3 tendas, quer dizer, para Jesus, Moisés e Elias, para que aquele momento perdurasse na vida de todos nós. Muitas vezes nós vivemos momentos de intensa alegria interior, de intensa felicidade,
felicidade de espírito e temos essa vontade que Pedro teve de fazer aquilo esticar. Mas nos parece que esses momentos, quando a gente está muito feliz, passa rápido. Os momentos que a gente está angustiado, está sofrendo, se arrasta que nunca mais que acaba. É assim a nossa vida, porque nós estamos num planeta de aprendizado. Então, com Jesus, havendo vontade de servir a Jesus, não há de jeito nenhum solidão. O trabalho é o maior refúgio nosso contra a solidão. Jesus afirmou: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Não param de trabalhar, os espíritos iluminados não param de trabalhar e lamentam que não tenham médios bem informados para que eles prossigam, para que eles continuem trabalhando aqui na Terra, amparando as criaturas através desses medianeiros. Chico dizia que quem muito reclama são justamente as criaturas que não têm tempo para os outros. Essas são as que mais sofrem. Quem tem tempo para servir, para orar a Deus, agradecer a bênção do dia, agradecer a noite, essas criaturas têm muita inspiração para agir na vida, para amparar outras criaturas necessitadas. E nada nos faz mais bem, nos dá mais paz do que sair de um lugar onde a gente ofereceu o nosso serviço, a nossa alma, o nosso coração, um afago na cabeça de uma criança, um beijo na cabeça de um idoso num asilo. Tudo isso nos faz um bem, porque as pessoas se sentem tão bem quando fazem o bem, porque o bem nos dá energia, renova as nossas forças. Algum tempo atrás, no Natal, eu ouvi na TV uns jovens ingleses que estavam num trabalho na África, cada um na sua profissão, e voltando à Inglaterra numa alegria, numa algazarra, para passar o Natal com as famílias, e os repórteres cercaram-nos, perguntaram como é que eles podiam deixar um salário como eles ganhavam lá na Inglaterra para irem ganhar uma miséria na África. Aí eles só responderam assim: isso não dá para explicar, isso só dá para sentir. E realmente, eles eram felizes, traziam uma alegria enorme, porque salvavam vidas de crianças, porque ensinavam a crianças. Eram médicos, professores, psicólogos, assistentes sociais que se dedicaram, como a gente vê hoje os médicos sem fronteiras. Em geral, são pessoas felizes, as pessoas que vivem a serviço do próximo. Então, a solidão, meus amigos, só acontece quando nós nos perdemos de nós mesmos. É essa hora que nós começamos a sentir a solidão. E nesse momento que nós estamos refletindo sobre a solidão, é bom que a gente abandone de uma vez por todas esse coração glacial que muitos trazemos conosco. É esse coração enregelado, é esse coração com ausência de calor humano, quer dizer, não sente nada pelas pessoas, pela natureza, por nada, não se emocionam, são pessoas de coração glacial. E por esse coração a energia não pode circular. São como os ateromas que invadem as nossas artérias e não permitem a circulação do sangue. No coração glacial, o sentimento tem seus ateromas também. As pessoas que vão se deixando tomar por esse enregelamento de seu coração. As pessoas que já
já não se comovem com a dor de uma outra pessoa. Deixemos também no passado o nosso coração lógico, que é esse coração indiferente, né? O coração lógico, aquela pessoa que vê tudo com muita lógica, muito lúcida, analisa muito, reflete muito, calcula muito todos os seus passos, seus gestos, sua doação. Essas pessoas são as pessoas do coração lógico, são as pessoas com ausência de emoções. O coração cansado é aquele que nós falamos aqui quando falamos no desânimo, é a doença. O coração com ausência de estímulos, de ideais, de motivações, de entusiasmo. Entusiasmo, Deus dentro, Deus dentro de nós. Não podemos perder o entusiasmo pela vida. A vida é a nossa garantia de alegria, de paz. Tudo se transforma de um dia para o outro na vida. Ninguém fique preocupado agora com essa crise, porque isso também é passageiro. Tudo passa, como dizia Maria Santíssima, aos peregrinos que passavam por sua casa no alto, junto ao mar, lá em Éfeso. Maria os colocava no seu colo e dizia: meu filho, tudo passa. Só o reino de Deus é suficientemente forte para nunca passar nas nossas vidas. Que a gente ouça esse conselho da Mãe Santíssima e cultivemos o nosso coração aquecido no amor ao seu filho, no encontro com seu filho, nas preces que nós proferimos e seguindo as suas missões de trabalho e doação em favor dos que sofrem. E Deus te abençoe, o pão que dás à porta aos romeiros cansados da agonia, o teto aos que se vão em noite fria, na dor em que a nudez se desconforta. Deus te abençoe, o raio de alegria com que a força da fé se te transporta no rumo da esperança quase morta, para trazê-la à glória de outro dia. Deus te abençoe por tudo quanto fales, para extinguir tristeza, dores, males que se amontoam na penúria imensa. Deus te abençoe, porém, com mais ternura, a presença da paz e da ventura, de todo amor que deixe sem recompensa. Esses não conhecem a solidão. Jesus nos abençoe.